Olá pessoal, uma colega minha lá de Sergipe, uma colega psicóloga, pediu para eu falar um pouquinho sobre o uso das anfetaminas no tratamento do TDAH, dos efeitos indesejados, inicialmente da Ritalina, como irritabilidade, aumento de ansiedade e essa questão relacionada ao espectro autista. Então, a primeira coisa que nós temos que diferenciar, nem todo indivíduo na condição autista que apresente momentos de desatenção ou alguns momentos de hiperatividade, necessariamente fecha um diagnóstico primário para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O indivíduo na condição autista, sim, ele pode apresentar principalmente sinais de desatenção em virtude do hiperfoco e da rigidez cognitiva, e em momentos de meltdown ou de uma desregulação emocional, ele pode ter características de hiperatividade. Então veja, quando esse diagnóstico não fecha, quando o indivíduo tem uma sintomatologia característica da condição autista, não se recomenda o uso das anfetaminas. O que são as anfetaminas? Venvance, Ritalina, Concerta e assim por diante. Esse grupo medicamentoso, ele é direcionado em absoluto para pessoas que têm o diagnóstico fechado para TDAH, ponto. O que acontece quando tem um diagnóstico fechado para o TDAH? Essas anfetaminas, elas naturalmente potencializam os níveis de ansiedade no indivíduo. Isso faz com que esse indivíduo possa ter, num primeiro momento, uma agitação um pouco maior e sim, ele possa ter alguns momentos de reação de irritabilidade. Quando estes sinais ansiosos, eles são pertinentes à condição do TDAH, ou quando esse indivíduo com TDAH tem associado também um diagnóstico qualquer que seja dos transtornos da ansiedade, nós ficamos um pouco encurralados. Por quê? Porque se as anfetaminas aumentam o nível de ansiedade, nós vamos ter um paciente com TDAH e com uma comorbidade de ansiedade, que naturalmente essa comorbidade ela vai ficar acentuada, tá? E aí o que acontece? Nem todo indivíduo com a comorbidade da ansiedade ou com a sintomatologia recorrente da ansiedade vai ter uma resolutividade eficaz com essas anfetaminas. Por quê? Porque essa ansiedade vai subir a um nível tal em que as reações durante o dia, durante a semana, vão ser bastante negativas. É como se você tapasse um buraco de um lado e abrisse um buraco do outro, tá? O que nós temos hoje? Nós temos hoje o Atenta, que é um outro medicamento que entrou no Brasil no final do ano passado, se eu não me engano, especificamente no mês de novembro. O Atenta, ele atua de uma maneira muito eficaz na questão do foco, trazendo um benefício bastante grande para o paciente, porém, ele não é um estimulante como a Ritalina, como o Venvance, como o Concerta. Então, tem uma questão diagnóstica aí fundamental. Primeiro, é saber se o indivíduo efetivamente tem esse diagnóstico primário ou se as características apresentadas estão relacionadas única e exclusivamente à condição autista. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ok, ele tem um diagnóstico consolidado. Existe uma sintomatologia recorrente ou uma outra comorbidade relacionada aos transtornos de ansiedade? Se sim, o profissional médico, ele precisa fazer uma boa avaliação para ou usar o Atenta, que não é um psicoestimulante, ou usar uma outra família medicamentosa na tentativa de minimizar sintomas e sinais do TDAH. Essa outra família tem o mesmo efeito das anfetaminas? Não tem, tá? O tratamento ideal para o TDAH são as anfetaminas e agora o Atenta, que não é um psicoestimulante.
Então, o critério diagnóstico é fundamental. Ok, Clécio, o indivíduo ele não tem uma comorbidade de ansiedade, ele tem alguns eventos que acontecem enquanto características sintomatológicas de ansiedade, mas mesmo assim, nos primeiros momentos de uso, a irritabilidade aumenta ou o nível de ansiedade aumenta. Aí o que acontece? Junto com o profissional médico, vai ser definida ou não uma redução de dosagem dessa medicação. Esse paciente ele precisa passar por esse período inicial até essa irritabilidade, essa ansiedade estabelecer, para daí começar a ter os resultados efetivos. A pergunta é, vale a pena passar por essa adaptação? Gente, vale muito a pena. Por quê? Porque o TDAH diagnosticado, na grande maioria das vezes, para não falar de forma absoluta, o paciente com TDAH ele precisa do recurso medicamentoso para regular o atraso no repasse de informação que acontece entre um neurônio e o outro. Tá? E essa regulação, ela é uma regulação eminentemente farmacológica, tá? Onde posteriormente o trabalho da terapia, o nosso trabalho, ele entra com muito mais eficácia para junto com o paciente definir estratégias e a utilização de veículos comportamentais para o ajuste do gerenciamento de rotina dele nos vários segmentos que ele está atuando, ok? Gente, um grande abraço.